Porque a Conceição faz a abertura, né? E logo em seguida é ele quem faz o evangelho. Como aí, pronto. Não falei nada, aí. Opa! Esse grupinho é bom demais, hein? Né? Então. Olá, pessoal. Olá, Chico. Boa noite a todos. Boa noite, Carlos. Boa noite, Marli, Marcelo, Margarida, a esposa do Carlos, a sogra do Carlos. Dona Clara tá aí? Dona Clara tá aqui. Dá um abraço para ela. Oi, Dona Clara. Oi. Olá. Ok, muito bem. Já estava vendo quem ia te substituir, viu, Chico? Oxe, eu só demorei um pouquinho. Não, a gente tem que planejar, né? Porque, enfim. O tempo urge. Sim, tá certo. Tá aí meu cachorro. Tá. Fala um oi para ele. Aí, Raul, vai ser saudável. Au para você. Pronto. Muito bem. Gente, vamos fazer uma... Vou pedir... A Conceição vai fazer a abertura. Eu acho que hoje a gente precisa de uma oração um pouco mais abrangente, viu, Conceição? Porque hoje o dia foi um dia complicado aqui no Brasil. Está sendo um dia muito complicado. Então, não será melhor o senhor Carlos ou o senhor Marcelo fazer, ou a dona Eliane? Não, eu acho que a senhora Conceição é a ideal. Também acho. A senhora Conceição está envolvida com isso, né, Marcelo? Sim, exatamente. Tem essa ainda. Bem lembrado, Eliane. Tá, então fique à vontade, Conceição, tá? Tem uma notícia boa para vos dar. Aqui a hora mudou, andou uma hora para frente. Já tá bom agora. Opa. Então agora são 9h02, certo? Agora são 9h02. É horário verão, será? Aí? Inverno. Horário inverno? Horário inverno. Ai, que bom. Legal, que bom. Melhor para você, né? Fico feliz. Ótimo. É verdade. Conceição, fique à vontade, minha amiga. Quando quiser. Tá bom. Então vamos serenar os nossos corações, pedindo que os bons espíritos, que os nossos anjos da guarda, que os nossos mentores, que São Francisco de Assis, que todas as entidades estejam aqui presentes conosco, nos auxiliando e nos amparando. Peço a todas essas entidades que velem por todo o universo, especialmente neste momento, pelo Brasil. O seu povo tem eleito o melhor para eles. Um presidente honesto, digno, que hoje, infelizmente, vemos tão pouca honestidade, mas que seja eleito um presidente que se compadeça minimamente pelo povo. Peço também ao Dr. Bezerra que possa fluidificar as nossas águas e que possa dar um apoio especial à nossa irmã presente, Marli, que tenha esse apoio para que se sinta melhor, para que se sinta restabelecida com o apoio espiritual. Pedimos também pelas nossas famílias e por todas as pessoas do universo que estejam a passar por necessidades, fome, que é o que aflige ultimamente todo o mundo, que essas mesmas pessoas tenham um carinho especial da divindade também, que possa acalmar os seus corações. Pedimos também pelas pessoas que estão nos hospitais, que estão a precisar de um apoio neste momento financeiro, pelos reclusos que estão nas prisões, pelos doentes que estão agonizantes nos hospitais também. Pedimos por todas essas pessoas. No final vamos fazer o reforço da nossa lista, que cada dia cresce cada vez mais, que a nossa lista não seja esquecida
porque os nossos bons espíritos que estão aqui presentes todas as horas das nossas orações e todos os dias em nossos corações, estas orações são reforçadas diariamente, que esta lista seja carinhada e atendida segundo a vontade de Deus. Não sei se tenho aqui mais alguém que queira acrescentar alguma coisa, mas da minha parte, peço aos bons espíritos que nos deem um abraço especial nesta noite, para que a gente se sinta fortalecido na prática do bem, do amor e da caridade. Muito bem. Bom, Francisco, agora o evangelho é seu, né, meu amigo? Sim. Deixa eu só pegar aqui a página. É motivos de resignação, correto? Yeah. Tá bom, vamos lá. Então, no meu livro é o item 12, tá? Motivos de resignação, página 66. Por essas palavras, bem-aventurados aflitos, pois serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que abençoa o sofrimento como prelúdio da cura. Essas palavras também podem ser traduzidas: deveis considerar-vos felizes por sofrer, porque vossas dores neste mundo são as dívidas de suas faltas passadas, e essas dores, pacientemente suportadas na terra, poupam-vos séculos de sofrimento na vida futura. Deveis por ser felizes. Deus reduz vossa dívida, permitindo-vos liquidá-la presentemente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante ao que deve uma grande quantia, e para quem, diz o credor, se me pagas hoje, mesmo a centésima parte, darei a quitação de todo o resto, e serás livre. Se não o fizeres, eu te perseguirei até que tenhas pago o último centavo. O devedor não ficaria feliz suportando todo tipo de privação para ficar livre, e ainda pagando somente a centésima parte do que deve, em lugar de se lastimar de seu credor, não lhe agradeceria? Tal é o sentido destas palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. São felizes porque pagam suas dívidas, e após o pagamento estarão livres. Mas se, quitando-se totalmente de um lado, endivida-se de outro, nunca chegará à libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porque não há uma só delas, seja qual for, que não traga consigo a punição necessária, inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será em outra. Entre essas faltas, é preciso colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. Se, portanto, reclama-se nas aflições, não se as aceita com resignação e como algo que se deve ter merecido. Se acusa Deus de justiça, contrai-se uma nova dívida, perdendo o benefício do sofrimento. Por isso, recomeçar da mesma forma que se ao credor que nos atormenta pagássemos a prestação, mas a cada parcela tomássemos um novo empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é como um operário que se apresenta no dia do pagamento. Para um, o Senhor dirá: eis o prêmio por tua jornada de trabalho. Para outros, os felizes da terra, os que viveram na ociosidade, que puseram sua felicidade na satisfação do amor próprio e nas alegrias mundanas, dirá: nada cabe a ti, pois recebeste teu salário na terra. Vai e recomeça a tua tarefa. O homem pode amenizar ou aumentar a amargura das provas por sua maneira de encarar a vida terrestre. Sofre tanto mais, quanto mais longa considera a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca do ponto de vista da vida espiritual, abarca a vida corporal num piscar de olhos. Ele a vê como um ponto
como um ponto no infinito, compreende sua brevidade e diz a si mesmo que esse momento penoso passará rapidamente. A certeza de um futuro próximo mais feliz sustenta-o e o encoraja-o, e em vez de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem progredir. Para aquele, ao contrário, que só vê a vida corporal, esse lhe parece interminável, e a dor recai sobre ele em todo o seu peso. O resultado daquela maneira de encarar a vida é diminuir a importância das coisas desse mundo, levar o homem a moderar seus desejos e a contentar-se com sua posição, sem invejar a dos outros, atenuando o impacto moral de seus revés e decepções. Ele extrai daí uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, enquanto pela inveja, o ciúme e a ambição entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e angústias de sua curta existência. Muito legal, muito legal. Eu acho que é rapidamente, tá? Vocês são mais técnicos aí, eu estou só começando, mas é um ponto de partida que a gente teria que pensar nos momentos de provações, né? Então, nada é por acaso, nada o que a gente passa nessa vida em determinados momentos é em vão, e podem sim, nesses momentos de provação, ser uma missão que foi dada pelo nosso Criador, né? E a gente está aqui para tentar ser o mais benevolente possível, ter a maior virtude possível, passar isso adiante, ter uma evolução e partir para próximos planos que são compatíveis com o nosso desenvolvimento. Eu acho que a gente não pode confundir resignação com comodismo. E, às vezes, as pessoas confundem. Ser resignado, vem uma doença para você. Não adianta você blasfemar contra Deus. O que eu posso fazer para essa doença? Como é que eu vou tratar? Como que eu vou reagir a ela? Eu estou sendo resignado, aceitando a doença, mas estou me movimentando para que eu me cure. E posso ter a cura ou não, tudo vai depender do desenrolar das coisas. Às vezes, ficar acomodado, tenho a doença, agora eu vou ficar aqui, só vou ficar orando, uma hora sara. A gente sabe que não é assim. A gente não pode confundir essas palavras, elas não são iguais. Eu preciso me movimentar, eu preciso sair de onde eu estou. Tanto que oração é orar e arar, né? Eu vou orar, mas vou trabalhar. Então, resignado não pode ser confundido. Eu tenho muito... todas as vezes que eu for falar de resignação, eu falo disso, porque eu vi muita gente no meio espírita. Quando eu cheguei em Monte Alto, eu ainda não frequentava nenhuma casa espírita, isso lá atrás, em 1989, um menino, o pai dele tinha falecido, e vieram conversar comigo, tal, explicando o que tinha acontecido, e eles não iam a médico, porque, não, só o centro espírita vai cuidar dele, só o centro espírita vai cuidar dele. E a gente sabe, o médico existe para isso. Então, a gente precisa ir. Não é porque você está numa religião, qualquer que seja, né, que você acha que então não precisa de médico mais. Nós precisamos tomar cuidado, senão a gente confunde as coisas, né? Eu queria... Oi, perdão, Chico. Quer falar alguma coisa? Não. Eu acho que eu trabalho nessa questão, lapidar, bastar de nós mesmos em situações conflituosas ou situações de provação. Nosso trabalho, nosso mindset, nosso trabalho mental, nosso trabalho espiritual tem que ser sempre progressista, tem que ser sempre adiante. Né? Não adianta nada a gente rezar e não fazer nada. É isso que é o X da questão. Sim, com certeza. Eu queria falar 3 constatações, né? A primeira é sobre a rebeldia, que o Carlos falou. Não podemos nos rebelar. Por quê? Porque não existem aflições injustas. Não existe injustiça, né? Do alto. Injustiça acontece na Terra, nosso planeta. Mas do alto, não existe injustiça.
A segunda constatação é a lei da causa e efeito, que a gente já conversou aqui muitas vezes. Vamos dizer assim, minhas penas de hoje, elas são o efeito do que eu fiz ontem. É a causa e efeito. Eu tenho que retomar a harmonia das coisas, né? Eu me arrependi, então agora eu tenho que voltar a fazer as coisas direito. E o terceiro é o livre-arbítrio. Na verdade, quando a gente fala em provas, né, ou pena que a gente tem que passar, isso a gente já conversou também, né? Eu lembro a Marli ter comentado, né, sobre isso. O nosso livre-arbítrio pode fazer com que a gente piore as nossas provas, se a gente continuar no mal, persistir, ou pode até diminuir ou eliminar a nossa prova. Então, tudo depende da nossa atitude, né? Diante da dor, né? Então, como o Carlos já falou bem, resignar não significa você, tá bom, eu vou sofrer, como eu sou coitadinho. Não é isso. Não é isso. É reconhecer que você está fazendo, você está cumprindo aquilo que você fez. Tá? Então, não tem coitadinho aí, né? Então, a gente tem que ter isso em mente. É só isso que eu queria falar. Mais alguém? Marli, Conceição? Eu não. Okay. Elaine? Eliane, né? Assim, eu vou dar um exemplo meio prático meu, que às vezes até aqui com o Carlos, quando a gente fala disso, eu geralmente coloco esse exemplo. Até fiz uma postagem no Facebook, que ontem foi o dia de combate ao AVC, faz 1 ano e 4 meses que eu tive o AVC. Eu em nenhum momento me revoltei com Deus. Por quê? Eu fui consciente que se isso aconteceu, não foi, eu falo que nem foi no meu plano reencarnatório que eu pedi isso. Foi de tudo o que eu não cuidei da minha saúde aqui. Foi de saber que eu tinha uma diabetes e nunca eu parei de comer um doce por causa dela. Sempre com. Mas você tem diabetes. Mas chega em casa, eu tomo outro remédio e passa. Eu tinha pressão alta. Eu ia no churrasco e adorava tudo que era gordura. A picanha, bem dizer, a minha. Então, quer dizer, depois que eu estou ali porque eu também gosto. Não, mas eu falo assim, mas se a gente gosta, eu vou falar que eu não gosto hoje, gosto, mas vamos aprender. Eu estou ainda aprendendo, como eu falei ontem para o Carlos, que até que eu escrevi na postagem, eu estou lutando para aprender isso. Eu tive na prática um grande aprendizado, mas eu ainda não estou ainda falar que eu não gosto disso, eu não como mais. Não. Mas agora a gente já pensa um pouco mais antes de comer um doce inteiro sozinho, antes de comer uma picanha sozinha. É difícil. Mas eu falo assim, então eu não posso me revoltar com Deus por causa disso. É a gente aceitar o que aconteceu e depois disso tudo, ter que lutar também. Eu não podia só, deu certo, estou aqui, só rezar. Se não fosse essa pessoa aqui do meu lado, todo dia falar, vamos para a fisioterapia, vamos fazer as coisas, eu estava lá ainda quieta, sem me mexer. Então, é realmente isso, né? A gente aceitar e lutar. É isso aí. Mais alguém? Não, eu queria falar, né? Eu senti fortes dores no peito, já não amanheci bem. Senti fortes dores no peito e fui muito bem atendida no PPA, muito bem acolhida, graças a Deus. Encontrei pessoas maravilhosas, me trataram muito bem. O enfermeiro teve cuidado de colocar, para não ter que furar mais uma vez, né? Colocar já aquele
que eu tive um catéter, sabe? Se precisar da medicação, que a doutora, no começo, ficou cismada que eu estava infartando. Mas, graças a Deus, eu fiz o exame na hora, né? E não era infarto, mas ela aconselhou que eu procurasse um cardiologista, que será providenciado já a partir de amanhã, né? Eu vou correr atrás. Mas, assim, se eu estou revoltada, não. Só encontrei anjos no meu caminho. Desde o começo, assim, da recepção até o final, médica, foi muito atenciosa, enfermeiro, muito atencioso, sabe? Assim, pessoal muito bom mesmo. Agradeci muito por encontrar anjos hoje na minha vida. Então, acho que isso que é o mais importante, a gente estar consciente que a gente tem que passar, está passando por isso por algum motivo que eu não sei, né? Algumas consequências também que eu devo ter feito, né? Os erros que eu cometi. Alimentação, né? Apesar que carne eu não sou muito chegada, viu, Eliane? Dispensa a gordura da picanha. Eu Não sou muito chegada. Eu não sou muito chegada ao açúcar também, mas, assim, ai, gente, agora não, né, mas eu fiquei muito sem dormir, né, com farma, né, muito sem dormir, muito sem me alimentar, eu abusei, sim, sabe, dormia muito pouco, alimentava quase nada, foi difícil, mas vamos tocar para frente, seja o que Deus quiser, né, fé e procurar um especialista agora. Exatamente. Isso mesmo. Né? Sim. Posso ler o Livro dos Espíritos? Por favor. Então vamos lá. Nenhum comentário mais, tranquilo. Tranquilo. A minha parte é inteligência e instinto. Antes de eu ler o que está aqui, eu vou ler as definições da ciência. O que para a ciência é instinto e o que é inteligência? Então, instinto, para a biologia, são padrões de comportamento transmitidos hereditariamente e presentes em todos os indivíduos da espécie. O objetivo central desses instintos é oferecer adaptabilidade, proteção e preservação por meio de ações automáticas. Então, esse é o instinto. Aí temos o... Vou ter que mover aqui. É como o meu livro fica na tela. Agora sim. Então, o que é inteligência? A inteligência, segundo a ciência, inteligência é a capacidade de conhecer, compreender e aprender, adaptando-se às novas situações. Ao longo da história da humanidade, o conceito de inteligência foi definido de diferentes formas. Então, eu chamaria o instinto de inteligência reflexiva, ou, né? Que, na verdade, é uma proteção que nós temos, porque nós somos, né, também animais, né? Então, a gente herdou disso, da nossa espécie, ao longo do tempo, ao longo da nossa evolução. Mas vamos ver o que os espíritos dizem. Primeira pergunta 71. A inteligência é atributo do princípio vital? Não, pois que as plantas vivem e não pensam. Só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes, porquanto um corpo pode viver sem inteligência. Mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário é que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizá-la. Observação de Kardec. A inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos, e que lhes dá, com o pensamento, a vontade de atuar, a consciência de que existem e de que constituem uma individualidade, assim como os meios de estabelecerem relações com o mundo exterior e de proverem as suas necessidades.
podem distinguir-se assim. Primeiro, os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência. São os corpos brutos. Segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituídos de inteligência. Terceiro, os seres animados, pensantes, formados de matéria, dotados de vitalidade e tendo a mais um princípio inteligente que lhes outorga a faculdade de pensar. Muito bem. 72. Qual a fonte da inteligência? Já o dissemos. A inteligência universal. A. Poder-se-ia dizer que cada ser tira uma porção da inteligência da fonte universal e a assimila como tira e assimila o princípio da vida material? Isto não passa de simples comparação, todavia inexata, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, há coisas que ao homem não é dado penetrar a esta, por enquanto, é deste número. E esta, por enquanto, é desse número. Então, na verdade, a gente poderia dizer que a nossa inteligência, a causa da nossa inteligência é o nosso espírito, né? O espírito é no espírito que está a inteligência, não no corpo material, nem no perispírito, nem princípio vital. O espírito é a inteligência. Nele é que estão gravadas todas as informações das vidas anteriores que tivemos, o que nós somos, né? As nossas habilidades, os nossos sentimentos, tudo está no nosso espírito. O nosso espírito, ele atua na matéria através do perispírito, né? Então, muitas vezes, acontece de espíritos extremamente inteligentes nascerem com síndrome de Down, por exemplo. O problema não é o espírito, é a matéria, né? A matéria é que impede a ação do espírito. Por algum motivo, né? Aquele ser nasceu daquela maneira, né? Falando de provas, né? Como a gente já falou. 73, continuando. O instinto independe da inteligência? Precisamente não, porque por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades. O que é o instinto, por exemplo? Me corrijam se eu estiver errado, mas o que é o instinto? Por exemplo, veja. Quando você tem um filho seu que está em perigo, não é a sua inteligência que faz com que você pule na água, por exemplo, para salvar o filho, é seu instinto. Né? A mãe, né, o instinto de maternidade para salvar o filho, isso é instinto. É uma coisa ruim? Não, claro que não. Né? Eu tive um caso, né, que aconteceu essa semana com a minha cachorra, que caiu num buraco. E aí, eu fiquei pensando como que eu tiraria. Ela é um cachorro enorme, num buraco, acho que tem o quê? 25, 30 centímetros de diâmetro. Não sei como ela caiu lá também, né? Mas, enfim, ela caiu. Eu tinha que tirá-la. O instinto fez com que eu abraçasse ela e puxasse para fora. Com toda a força. Mas não funcionou. Aí que veio a inteligência, né? Que é o raciocínio. Eu quebrei todo o concreto ao lado, né? Ao lado. Tirei a terra, cavuquei tudo. Arranquei o varal, minha mulher quase me matou depois disso. Aí eu amarrei ela por trás, embaixo do braço, me amarrei. Com a força do meu corpo, eu tirei ela. Né? Graças a Deus não aconteceu nada com ela. Ela tá bem, não quebrou nada. Só assustou. Mas veja, a diferença entre o instinto
e a razão, né? No instinto, o que eu queria é tirar a cachorra de lado, de todo jeito. Aí veio a inteligência. Não, peraí, calma, não é assim. Vamos esfriar a cabeça e vamos ver o que. Aí eu tive a ideia e tirei ela. Então, é isso que nos diferencia dos animais. Né? 74. Pode estabelecer-se uma linha de separação entre instinto e inteligência? Isto é, precisar onde um acaba e começa a outra? Não, porque muitas vezes se confundem. Mas, muito bem, se pode distinguir os atos que decorrem do instinto dos que são da inteligência. Foi o que eu acabei de ilustrar agora. 75. É verdade, é acertado dizer-se que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto também pode conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança, do que a razão. Nunca se transvia. Questão A. 75A. Porque nem sempre é guia infalível a razão. Seria infalível se não fosse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. O instinto não raciocina. A razão permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. Acabamos de falar sobre livre-arbítrio, né? Observação de Kardec. O instinto é uma inteligência rudimentar, que difere da inteligência propriamente dita, em que suas manifestações são quase sempre espontâneas, ao passo que as da inteligência resultam de uma combinação e de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, conforme as espécies e as suas necessidades. Nos seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, isto é, à vontade e à liberdade. Bom, como eu já, ao longo da leitura, eu já fiz as minhas observações, eu deixo aos colegas fazerem as suas observações. Já falei demais, já. Tá com a boca seca. Já. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Jawohl. Eu posso considerar instinto também quando eu sinto, por exemplo, eu ouço coisas dizendo, esse não é o caminho, pisa no freio. Tipo assim? Não. O instinto é seu. O que você ouve provavelmente é do seu anjo da guarda. Ah, tá. Pode ser intuição. Sim, Ah, tá. intuição. Então é isso que eu estou em dúvida, o Carlos, porque a minha filha, ela tem muito isso. Eu também, mas eu tenho mais de mãe, né? Aquela força da mãe, né? E ela tem muito assim, não faça isso, vai te dar problema. E ela não faz, ela segue, e realmente as coisas... Então, eu queria saber se isso era um instinto ou é um aviso do mentor. É uma intuição. Nós somos intuídos com muita frequência. Tá. Só que, muitas vezes, a gente não dá ouvidos. Tá. Quando você dá ouvidos, você não se mete em rascada normalmente. Uhum. Uma vez a minha filha não gostava, que ela vinha da faculdade e ela já estava moça, claro, né? E ela não gostava que eu fosse esperar ela. Mas um dia eu senti vontade de ir, queria ir buscar ela, então eu fui até a esquina. E ela me xingou, dizendo que ela não era criança, para mim fazer aquilo, entendeu? Eu falei, tá, mas eu senti vontade de vir te buscar, pronto, acabou. Que a gente meio que é meio objetiva, sabe, uma com a outra. E quando nós vínhamos, tinha um pé de mangueira do outro lado. E uma casa que hoje o Cole mora, né? Mas do outro lado tinha um pé de mangueira. Conforme ela esbarrou numa teia de aranha. E desceu no rosto dela uma aranha enorme. E eu bati com a mão na aranha para poder ajudar ela, entendeu? E ela gritava, achando que a aranha estava nela, que ela morre de medo. Então, assim, eu penso que quando aquela vontade de buscar ela, aquele desejo de buscar ela,
era porque isso ia acontecer e ela morre, assim, ela tem terror, medo de aranha, né? Isso é instinto. Você teve a intuição para ir buscar. Aquela vontade forte, É? aquele desejo. Ok. O instinto, você viu a aranha e já bateu na aranha. É o instinto como o Marcelo Bati. colocou. Quando eu Você vi que ela ia no rosto dela, eu bati nela e com a mão mesmo. Uhum. Você teve Peraí, dois casos. por gentileza, diferencia. A minha vontade de buscá-la é Você foi intuída para buscá-la porque intuir, poderia acontecer alguma coisa com ela. certo? E eu E bati a mão na. foi um instinto de defesa. Ah, agora compreendi, desculpe. São pequenas coisas, mas que às Não, vezes me deixam dúvidas. é bom para todos nós. Obrigada, viu, Carlos, Marcelo, todos. Alguém mais? Alguma observação? Eliane, Não, Chico, Conceição, Não. Marli? Não, estou bem. É só essa dúvida do instinto, da intuição, né? Que eu gostaria de deixar claro, assim, entendeu? Para mim mesma. A gente pode. Ficou claro? Ficou, bastante. Fala, Eu tinha essa dúvida, viu, Marcelo? Já não era de hoje. Foi bom que Ah, foi esclarecido. Obrigada bom. mesmo. Gratidão. Acho que também a gente tem que não filtrar, mas às vezes a gente tem que encarar um pouco os nossos instintos. Por exemplo, tá com medo de fazer alguma coisa, vai. Tá com medo de um desafio novo na vida. Vai com medo mesmo, entendeu? ele mesmo. Tá. Não sei, alguma outra hipótese, né? Por exemplo, aqui, eu vim do Maranhão para cá. Para Casa Branca, saí da Bahia, fui para Casa Branca, vim para Maranhão e depois estou no Tocantins. E são cargos diferentes. Então, se eu tivesse talvez seguido o meu instinto, ter medo de buscar, eu não estaria aqui. Então, eu acho que vale essa análise, entendeu? Sim, De Certo. acordo. com certeza. Sem medo, Tem vai algum com medo. É isso mesmo. É isso aí. Mais algum comentário? Não? Nem? Ok. O meu marido, o Chico, ele fala, sabe, que ele prefere pecar em fazer do que não fazer, entendeu? E nunca entender se aquilo daria certo ou não. Pode ser, faz sentido, né? Meu marido sempre fala isso. Concordo plenamente. Então a gente passa a vida inteira. E se eu tivesse feito, será que eu estaria diferente hoje? É horrível isso, horrível. É horrível. A gente tem que sempre ponderar se é pro bem, é pro lado do bem ou pro lado do mal, essas coisas, né? No total, né? Acho que essa parte, vamos falar, ética, espiritual, tem que existir bastante. Mas também temos que tomar cuidado do instinto não nos apagar. Sim. Bom, se não tem mais comentários, Eliane, Eliane faz as vibrações, né? E a Marli termina, faz a oração, né? Isso. Então, fiquem à vontade, como queiram. Posso? Então, vamos neste momento, Pai, elevar o nosso pensamento. Vamos encerrando os nossos estudos, vamos agradecer aqueles nossos irmãos espirituais que estiveram conosco no lar de cada um de nós, ajudando nesses estudos. Que nós possamos ter compreendido o estudo da noite. E além de compreender, que nós possamos colocar em prática o aprendizado. Vamos, com essas nossas vibrações, vamos reforçar a nossa lista de assistidos. Vamos pedir também pela nossa irmã Marli, que vai procurar o médico, fazer todos os seus exames, né?
Vamos pedir também que tudo possa ser encaminhado e que tudo dê certo durante toda essa trajetória de médicos Isa. Vamos pedir também por Alice Helena Pérez, Ana Regina Zucchetto de Menezes, Arthur Mazuti, Douglas Abinagim, Eduardo Bento, Elvira Saran, Gabriel Manzuti, Gabriela Morgante, Genésia Saran, Guilherme Gabriel Romanelli, Jéssica dos Santos Silva, Gesualda Cândida de Lena, Júlia Adassa da Silva Santos, Júlia Profilha, Julice Pazuki, Leonardo Correia, Inafuco, Lesiana Santos Silva, Luiz Gustavo Santos Silva, Manuela Gaeta Blasi, Márcio Luiz Pazuki, Marcos Giardi, Margarida Conceição, Maria Camila Cruz, Maria Paula dos Santos Silva, Maria Tereza de Carvalho, Monize Galante Olinda, Sérgio Henrique Aniquini, e todos os moradores de Alqueidão do Mato, e o William Abinagim. E vamos agora, terminando essas nossas orações, vamos nos unir em pensamento, que independente daquele que for eleito hoje para governar o nosso país, vamos mandar neste momento os nossos pensamentos positivos, vamos irradiar amor, para que ele possa ser amparado pela espiritualidade durante todos esses anos que ele vai governar o nosso país. Que nós possamos mandar muita energia positiva. Vamos também pedir, para encerrar, por todos aqueles irmãos que estão doentes, que estão nos hospitais, que estão nos asilos, os nossos velhinhos lá, aqueles que às vezes são até esquecidos nos asilos, as crianças nos orfanatos. Que a espiritualidade possa, nesse momento, levar as nossas vibrações a cada um desses lugares, aonde tiver um irmão necessitado. E vamos assim, então, também agradecer a Francisco de Assis, que também, com certeza, já está com uma equipe espiritual sempre pronto para intuir o nosso grupo e preparar o nosso grupo cada vez mais. Que assim seja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas. Perdoai nossos devedores, assim como perdoamos nossos devedores. Não deixeis-nos cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja. Muito bem. Ok, pessoal. Alguma observação, algum comentário? Tranquilo. Tudo bem. Vocês disseram que iam pôr uma música do fundo. Ah, então. Chico, Ô, Chico, cadê a música, Chico? Calma que vai ficar para domingo que vem. Tá. Eu queria muito agradecer vocês
e pedir que vocês continuem orando, porque eu ainda tenho bastante dores, mas vai passar, eu sei que vai, né? Mas até que o especialista consiga, um especialista consiga analisar o que está acontecendo, eu acho que eu vou precisar de bastante orações. Então, se vocês puderem estar orando, eu agradeço, do fundo do meu coração. Faremos sim, com certeza. Estará em nossas orações. Com Amém. certeza. Muito obrigada. Confiança sempre que tudo dá certo. Vai dar certo, eu tenho certeza. Já deu. Gratidão. Já deu. Já deu Como você disse- estar aqui conosco hoje? É Sim. verdade. Com dor, mas estou. Exatamente. Eu sou, né? A gente tem que ter firmamento, tem que ter compromisso com a vida. Eu Porque, acho que afinal, estas reuniões, desculpa, Marli, de te interromper. Tudo bem. Acaba. Não, eu ia só dizer que, como diz nosso irmão Chico Xavier, tudo passa. Mas pode falar acho- agora. Acho que estas reuniões, por mais que às vezes haja imprevistos para a gente estar aqui, acho que elas ajudam a gente a estar focado durante a semana, estar tranquilo. Eu, por experiência própria, eu noto Sim. isso em mim, que se não venho é como se me faltasse algo. Como se me faltasse Eu algo, também. como se me tirasse ali do carreiro. Daquele carreiro, não sei se vocês conseguem me entender, mas acho que isto aqui faz um bem danado. Que bom, a mim também. Eu Todos me nós, sinto né? muito bem. Parece que vocês já faz parte de mim, sabe? Sem vocês falta alguma coisinha. É Sabe, aquele então, alimento, né? É aquele é. alimento. Sabe aquele quebra-cabeça que você está montando? Que se aquela pecinha você não pode deixar se perder? Eu sinto assim, como se vocês fossem a minha pecinha no meu quebra-cabeça. Uma família. De certa forma, somos Que bom. uma família. Somos todos irmãos. Com certeza. Só tenho a agradecer. Muito obrigada. Ok. Obrigada. Boa eu. semana, pessoal. Boa Boa semana. semana. Dona Clara, um abraço. Tchau, gente. Tchau. Tchau, abraço. Beijos. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Boa semana, pessoal. Semana, pessoal.